já estamos de volta ao vivo e em cores, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Esse é o programa Vida e Saúde, hoje falando sobre asma. Se tem alguém nesse planeta aqui inteiro, ele está aqui hoje, gente. Dr. Paulo Roberto Toni Dandel, médico pneumologista, que aceitou nosso convite hoje para esclarecer tudo sobre asma, que a gente precisa saber, conhecer, passar a informação certa e correta para frente, é importante. Ô, doutor Paulo Roberto, por que é mais comum nessa época do ano? Ou seja, se a gente já tem algumas outras complicações que são comuns nessa época do ano, resfriado, gripe, às vezes o quadro de pneumonia, por que a asma também veio para se juntar a esse grupo de doenças nessa época do frio? Muito importante até o esclarecimento, porque no período do inverno, principalmente por conta das variações na temperatura, durante o dia um pouco mais quente, na parte da noite um pouco mais frio, o fato da variação da temperatura faz com que as nossas vias aéreas, elas sofram, entre aspas. O paciente, a pessoa portadora de asma, ela pode ter um agravamento do processo inflamatório, né, que é a base de toda a doença asma. Então, o que nós percebemos e que nós vimos, né, na entrevista agora há pouco, é que a procura nos pronto-socorros, a procura pelos ambulatórios, a procura pelos médicos, nessa época do ano aumenta, porque os sinais e sintomas da asma aumentam, né? Não significa que a asma aparece no inverno. A asma, o paciente que tem asma, ele tem asma, ele tem a marca asma. Ele vai conviver com essa realidade a vida inteira, doutor? Vai conviver o resto da vida. Por alguns motivos. Dentre esses motivos, a variação da temperatura, o tempo mais seco, isso pode fazer com que precipite uma crise. Então, nessa época do ano é mais prevalente, né? As crises, as exacerbações, como nós falamos, são mais prevalentes nessa época do ano por conta desses fatores. Ô, doutor Paulo, uma gripe não tratada, doutor, pode levar a uma asma ou não? Ou seja, são agentes causadores diferentes, doutor? Primeiramente, a pessoa ela tem que ter a asma. Ela é uma pessoa que tem a condição genética. Não, é uma condição genética. Como um pai herda para o filho o fato de o pai ter um olho azul e o filho tem um olho azul, ele herdou uma carga genética com a informação olho azul, entre aspas. Então, isso foi herdado. Então, a pessoa nasce, na maior parte das vezes, né, em torno de 80%, a asma é de origem alérgica, ela nasce com essa predisposição. Agora... Então não é vírus, não é bactéria, não. Não, exatamente. E por alguns motivos, e a gripe é um desses motivos, pode fazer com que essa doença que está oculta, entre aspas, que não levou o paciente a ter sintomas, apresente sintomas mediante uma gripe, por exemplo. Entendi. A gripe pode ser o estupim, desencadear, não exatamente, foi, né, de uma crise. A causa. Né? Não a causa. O doutor, a gente... né, o correto é respirar, claro, pelo nariz, etc., porque a gente tem alguns filtros no nariz, enfim. E quando a pessoa está correndo, está andando, fazendo exercício, geralmente pelo volume, etc., você respira e inspira pela boca. Ou seja, respirar, voltar a ter esse exercício do nariz é uma medida também preventiva, doutor? Exatamente. Isso auxilia muito, né? As vias aéreas superiores, nós dividimos o sistema respiratório em vias aéreas superiores e inferiores. As vias aéreas superiores têm esse papel de proteção. Quais são os órgãos que compõem cada uma dessas vias aéreas, os superiores e inferiores? Então, começamos pelo nariz, as fossas nasais, toda a parte da faringe, laringe, isso, vias aéreas superiores. A partir da glote, né, que é mais ou menos na região do nosso pomo de Adão, temos as vias aéreas inferiores. Começa um tubo um pouco maior, cartilaginoso, né, que nós chamamos de traqueia, e a partir daí, as vias aéreas vão, a cada vez que vão chegando mais próximas da periferia dos pulmões, elas vão ficando cada vez maiores, né? Nós temos uma dicotomização até chegar nos alvéolos. É interessante fazer uma analogia com uma árvore bem bonita, uma copa bem bonita. Se nós pegarmos uma árvore e colocarmos de ponta cabeça, é mais ou menos a estrutura do sistema respiratório das vias aéreas inferiores. Gente, o assunto de hoje é asma. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, esse é o momento de você começar a perguntar, a interagir. Ô, doutor, então quer dizer que a pessoa, a gente já ouviu temas assim,
a pessoa teve asma até os 10 anos, depois se curou, não teve mais. Ou seja, o que ela adormeceu e está lá escondidinha, doutor? E de repente a pessoa que não teve a vida inteira pode ir lá nos 60, 70 anos desenvolver de novo, doutor? Podemos dizer que sim, na maior parte das vezes sim. Então a pessoa ela tem essa marca, né, caracterizada pela alergia, e por algum motivo ela deixou de ficar exposta a alguns fatores, né? O que acontece muito é, muitas vezes a pessoa ela tinha asma e de repente, por alguns motivos, ela não apresentou mais sinais e sintomas, ela viaja para a praia, por exemplo, entra numa casa que estava fechada e de repente começa a apresentar sinais e sintomas. Então isso é muito importante, porque por conta até do tratamento, acho que nós vamos comentar sobre isso um pouco mais adiante, de que temos que fazer uma ação preventiva com relação a isso, porque se a pessoa ela tem a doença, você não sabe em qual momento, por qual motivo que ela vai acordar. Desenvolver. Exatamente. E pode ser em qualquer fase da vida, doutor? Pode ser em qualquer fase da vida. E uma vez que ela acorda, eu vou ter que conviver com esses fatores desencadeantes para o resto da vida, doutor? Para o resto da minha vida ali? Exatamente. Aí entra todo um processo de educação em asma, que é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui, a informação. Entendi. Ele vai ter que tomar alguns cuidados se a pessoa conseguir identificar aquele ou aqueles fatores que fazem com que ele apresente a doença, os sintomas da doença. O importante é que ele consiga se livrar. Doutor, é importante lembrar que ainda não tem cura, né, doutor? Cura porque tem todo o fator genético, aquela predisposição que o senhor falou, mas ela tem controle e tratamento, doutor. Acho que essa é a palavra, é a frase mais importante quando nós falamos em asma. Né? Controle. A pessoa que portadora de asma, ela pode fazer o que ela quiser, né? Ela pode desenvolver o potencial o seu potencial, uma vez que a doença esteja controlada. Entendi. Temos medalhistas olímpicos que são asmáticos. Olha só. Né? No Brasil, inclusive, nós temos também. Então, isso é muito importante. Apesar da doença, a doença tem controle. Doutor, as pessoas já começaram a se manifestar aqui, graças a Deus, obrigado. É a Daniele Pereira dos Santos, de Simolândia, em Goiás. Obrigado, Daniela, acompanhando o programa, que Deus te abençoe, viu, querida? Ela diz assim, minha cunhada tem bronquite asmática. Ela está perguntando assim, o que é isso e se tem cura, se existe tratamento para isso. Nossa amiga Daniele, doutora. Boa noite, Daniele. Obrigado pela pergunta. Uma pergunta bem frequente. Então, quando nós falamos de bronquite asmática, é mais ou menos um sinônimo de asma, né? Asma brônquica, né? O termo asma. Então, é mais ou menos o que nós conversamos há pouco. Se tiver asma brônquica, bronquite asmática, não tem cura. Né? Existe controle. Pode ficar anos sem manifestar a doença, anos podendo ir trabalhar, podendo ir no clube, podendo ir à praia e não manifestar a doença. Né? Mas cura... Tem restrição, doutor? O senhor citou piscina, praia, etc., andar, correr. Tem alguma restrição? Ou seja, a pessoa que tem asma, ela não pode o quê? E se é que tem alguma restrição, doutor? O portador de asma pode tudo. Pode? Tudo. Né? O que nós temos que entender é o seguinte, uma vez o paciente controlado da doença, ele pode fazer de tudo, né? Desempenhar qualquer papel. O problema é que se ele não está controlado. E, principalmente, os fatores que fazem com que ele apresente a crise, muitas vezes ele tem que se afastar. Então, a priori, tudo. Né? Então, jogar bola, nadar... Desde que esteja controlado, doutor. Desde que ele esteja com a doença controlada. Inclusive, o exercício tem um papel até no tratamento. Entendi. O fato de ser um exercício aeróbico, fortalecimento da musculatura, isso faz com que a inflamação, né, que a asma é uma doença que tem uma base inflamatória, o que acontece na bronquite é uma inflamação. Né? Então, nós sabemos que a inflamação ela diminui, né, conforme nós nos exercitamos. Mas para nós nos exercitarmos, precisamos estar controlados. O doutor Paulo, uma asma não controlada, né? Essa doença não controlada, não tratada, negligenciada, ela te leva ao quê, doutor? Infelizmente, uma asma não controlada pode levar a comprometimentos ou complicações nefastas.
inclusive mortes. Né? Temos em torno de 7 mortes por dia, mais ou menos. Por dia? Por dia. Isso aonde, doutor? Isso no Brasil. Só no Brasil? Só no Brasil. 7 pessoas por dia então, morrem de asma, em torno de doutor. 3.000 mortes nos últimos anos, por ano, de asma. Né? Que, se pensando em uma doença absolutamente controlável, com informações, com educação e algumas intervenções médicas, então pensar em uma morte gerada por asma é muito triste. Olha, porque tinha controle, doutor. Exatamente. Exatamente. Ô, doutor, o fator emocional, né? O fator emocional, ou seja, uma pessoa que perdeu alguém, a pessoa que teve um desencontro amoroso, afetivo, ou seja, uma desordem emocional, pode desencadear, doutor? Esses fatores emocionais, principalmente a ansiedade, eles podem agravar uma crise. Né? Nós não temos informações ainda precisas de que desencadeia. Agrava. Mas tem um papel no agravamento da asma. Okay? Seja qualquer descontrole emocional. Qualquer doutor. descontrole emocional, isso pode agravar. Estresse também. Exatamente. Né? Essa tensão, essa pressão, isso pode, a pessoa, o nervosismo pode, né? Ou seja, agravar um quadro que já está ali, doutor. Né? Pode sim. Doutor, vamos lá para Estiva Gerbi, quem representa a cidade, nossa queridíssima amiga, Dona Maria Luísa Madruga. Dona Maria Luísa, um beijo para a senhora, parabéns aí, Deus abençoe a sua família inteira, viu, Dona Maria? Deus abençoe, viu? Ela está pedindo a bênção, Deus abençoe, parabéns pelo programa. Né? Minha filha usa a bombinha, Anônia, chama Anônia? Alênia, talvez. Alênia, todos os dias, sempre que tem crises, uso contínuo. Gostaria de saber se isso pode dar algum problema futuramente, ou seja, o uso contínuo dessa bombinha. O que é essa bombinha, doutor, e se o uso contínuo pode ocasionar algum outro tipo de problema? Eu pergunto a dona Maria Luísa. Vamos começar a falar um pouco do tratamento. O fato de a doença não estar controlada, aí sim, isso pode gerar problemas futuros muito nefastos, muito complicados. Que o senhor já acabou de explicar. Que nós acabamos de explicar. Então, a dose, a medicação, a combinação das medicações, elas vão de acordo com a necessidade, com a gravidade da asma. Né? Nós temos pacientes que possuem asmas leves, moderadas e graves. Então, o nível, a intensidade da medicação, quanto mais agressivo nós temos que ser com relação à prescrição de medicações, isso tem a ver com a gravidade da asma. Né? Então, no caso, a filha usa uma medicação combinada. Essa medicação combinada, ela possui um broncodilatador e um corticoide, que é um anti-inflamatório. Né? O anti-inflamatório é a pedra angular do tratamento, né? Tirando também a parte da higiene ambiental, a tentativa de identificar aquele estímulo que faz com que o paciente, a pessoa, ela desencadeia a asma. Mas, enfim, uma vez que nós estamos falando de tratamento, a pedra angular, o tratamento, ele é baseado nos anti-inflamatórios. Se é uma doença inflamatória, claro, temos que tratar com anti-inflamatório. E esse anti-inflamatório, ele trata a doença, né? E a doença, ela é desencadeada pela inflamação, mais uma vez. O fato de ela utilizar também o broncodilatador, ele... Que é essa bombinha. Que é a bombinha, ele atua nos sinais e sintomas, na consequência. Então, no chiado no peito, na falta de ar. Então, o paciente que necessita do uso da medicação, ele tem que usar diariamente, porque ele tem que tratar a doença, a causa da doença, que é a inflamação. Nem todo chiado no peito é asma, né, doutor? Exatamente. Nem todo chiado no peito é asma, mas o chiado no peito faz nós pensarmos na doença. Depois de quanto tempo, doutor, assim, porque tem um período, ou seja, o resfriado é um período mais leve, a gripe também tem um período, ou seja, e a asma é maior, ou seja, depois aquele chiado não sai durante quanto tempo? 1 semana, 2 semanas? Opa! Sim, pelo menos 7, 10 dias é mais ou menos o período de uma gripe não complicada. Se isso se persiste por mais de 15, 20 dias e se isso for sazonal, se tiver uma certa regularidade, existir um comprometimento, o pai e a mãe também tiver algum processo alérgico, uma rinite alérgica, ou também tiver asma, isso pode falar a favor de asma. Sim. A gente viu na reportagem, doutora, que tinha aqueles gatos ali, aquela pessoa estava com uma professora, disse que
Ou seja, qual é a combinação, ou seja, de animais que você tem dentro de casa para desencadear, doutor, um quadro asmático? O pelo do gato ele pode desencadear, né? O pelo do gato ele pode ser um precipitante. Mas aí não seria uma alergia, doutor? Seria alergia. Alergia. Então, a asma é uma doença alérgica e ele, por algum motivo, ele entra em contato com aquele pelo. Muitas pessoas podem entrar em contato com o pelo do gato e não desenvolver a asma, que é aquele fechamento das vias aéreas. E essa pessoa portadora de asma, ela tem aquela marca que é a alergia, né, na maior parte das vezes, e ele pode desencadear a asma sim. Então, uma vez identificado esse problema, o ideal é que não entre em contato com o gato, ou pelo menos que o gato não durma na cama, não entre no ambiente onde a pessoa dorme, então pelo menos isso. A pneumonia é uma doença respiratória, a asma é uma doença respiratória, a gripe também não deixa de ser uma doença respiratória. A pessoa pode ter as três ao mesmo tempo, doutor? A pneumonia, a gripe... E a asma? E a asma, pode. Pode? Pode. Então, nós podemos ter uma pessoa que tem a asma, né? Na maior parte das vezes ela nasceu com a asma, e por algum motivo ela evoluiu com uma gripe e uma pneumonia. Sim, isso é relativamente frequente acontecer, não é raro. Aí tem que ter um tratamento sério, Aí é um tratamento doutor, tanto para as complicações da asma, um tratamento normalmente com antibióticos para pneumonia. Isso vai depender também da gravidade, né? Então, às vezes precisa até de uma internação, um tratamento num nível hospitalar. Que maravilha, gente. Quantas informações. Olha como é bom a gente perguntar, como a gente se interessar pelo tema. Eu estou recebendo aqui os e-mails, eu já vou começar a ler os e-mails, mas eu vou chamar o nosso próximo intervalo, porque na sequência eu também quero ler o seu. Quanto mais perguntas, mais informações a gente vai tendo. O médico está aqui, é especialista, então ele vai responder na medida também que estão chegando as perguntas, tá bom? Então eu vou chamar o intervalo para o próximo bloco a gente tentar responder tudo isso e muito mais. Esse é o Vida e Saúde, que vai para o intervalo e volta já, claro, só para você.